Olá, amigos, amigas, boa noite a todos que assistem ao vivo, bom dia, boa tarde, quem vai assistir em outro horário. Aqui está um frio muito grande, viu? Não sei aí onde você está. Está 15 graus aqui fora de casa. Semana bem agitada, movimentada por causa da reunião dos BRICS. Agradecer aí aos que já estão aqui, já estavam aguardando. Agradecer aos canais parceiros, de todos os tamanhos, grandes, pequenos e médios. Pedir que vocês curtam, compartilhem nos canais que vocês estão assistindo, por favor, para fortalecer a essa rede de canais alternativos, né? Nós vamos hoje para a quinta aula e vamos falar É a segunda filósofa, porque eu gastei uma aula de introdução falando do curso, duas aulas sobre as escolas filosóficas da Grécia, para poder como encaixar essas mulheres geniais filósofas que foram apagadas da história e cabe a nós, então, agora trazê-las de volta. E aí, a aula passada, nós vimos a Mia, né? Eu não sei se eu pulei alguma filósofa, mas não tem problema. Hoje é uma filósofa assim que o meu medo é não conseguir uma hora de conteúdo. Não é fácil você pesquisar conteúdos que garantem uma hora desse. Significa 8 páginas, mais ou menos, de manuscritos e roteiro, né? A aula mesmo passada foi 40, 45 minutos. Não acha nada quase sobre essas mulheres, né? Agora, a filósofa de hoje, cujo nome é para nós bastante incomum, Perictione, essa apareceu, não muita coisa, mas apareceu mais coisas. E ao final da aula, eu vou ler trechos de um fragmento de uma obra dela que foi preservada. A obra como um todo não foi, este fragmento foi. Vocês vão ver, muito pequeno, né? É uma tristeza muito grande. É uma mulher que deu aula para Sócrates, é a mãe de Platão, né? Os filhos dela, duas filhas viraram filósofas também, né? Mas, infelizmente, ela era professora na academia que Platão fundou. Ela influenciou diretamente Platão, né? Então, eu vou trazer aqui, eu costumo preparar as aulas um dia antes, no sábado. Ontem gastei 5 horas. Gastei não, isso não é um gasto. Foi assim um crescimento intelectual. Cada vez que eu estudo e pesquiso, né? Não só ela, mas as outras também. E, de um modo geral, os meus cursos, né, que eu sempre preparo. Então, vamos aqui a nossa querida Perictione, que não se sabe a data exata do seu nascimento nem da sua morte. Então, não é só que a obra dela não foi preservada, parte da vida delas não sabemos, né? A minha estimativa, pegando números, dados, assim, que eu peguei várias fontes, a minha estimativa é que ela nasceu em 460 antes da Era Comum. Platão sabe-se direitinho a data, 427. Então, se eu estou certo nessa data, ela pode ter tido Platão
com 33 anos, mais ou menos. Provavelmente nascida em Atenas. Não era uma mulher simples, porque, vou falar aqui, tinha ligações aí com personalidades famosas na Grécia Antiga, em Atenas, né? Fala-se que ela viveu 80 anos e poderia ter morrido em 380, 385, ter nascido em 455 ou 460, né? Filósofos como Diógenes Laércio e outro filósofo chamado Suída a chamavam de Potone e não Perictione. Mas esse é o nome de uma irmã de Platão, na verdade, filha dela, né? Diógenes Laércio menciona Perictione, então nós sabemos um pouco do que eu estou contando para vocês sobre ela a partir de um livro que ele escreveu, Diógenes. Diógenes é aquele que andava com uma lanterna dizendo-se procurar um homem verdadeiro, né? Ele escreveu um livro chamado Vida de Platão. E ao falar na vida de Platão, ele então fala sobre a mãe de Platão. Jerônimo de Estridão, era o nome de uma cidade que às vezes você vai pesquisar, hoje às vezes nem existe mais, né? Ele era um doutor da igreja, né? Sacerdote, viveu entre 347 e 430. Ele conta uma lenda relacionada com Perictione. Aonde ele conta? Em um livro que ele escreve chamado Contra Joviano, entre aspas, Contra Joviano. E nesse livro ele relata casos de mães virgens. Estamos falando aqui muito antes do nascimento de Jesus, né? Então, nascer de mãe virgem não foi um atributo exclusivo do cristianismo, mas tem muitos casos. E entre estas mães virgens, ele menciona Perictione. Ela teria engravidado a partir de uma violência sexual que ela sofreu por um deus do Olimpo, né, Apolo, que é aquele mesmo do templo de Apolo, da filósofa anterior. Então nós estamos na terceira, lembrei agora. A primeira foi Temistocleia, né? E então nesta aparição Apolo a teria violentado, mas ela é tudo, não é? Como poderíamos dizer, uma imaginação, de maneira em que ela preservou a sua virgindade, mas se engravidou, né? Os deuses podem tudo, digamos assim, né? Nunca esqueça, uma vez eu tive uma relação muito boa com os muçulmanos, né? Para entender aquele mundo lá, você tem que entender o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Os muçulmanos não acreditam que Jesus é filho de Deus. Não, Deus não tem filho. E é um profeta. Mas acreditam na virgindade de Maria, né? Aí uma vez eu perguntei para um sheik iraniano, falei assim, mas como isso é possível? Ele falou assim, a Deus tudo é possível. Então, o deus Apolo, né, em um sonho, teria se relacionado com Perictione, a engravidado, sem que ela deixasse de ser uma virgem.
ela era, né, descendente de Solon. Solon é um estadista grego, morreu em 594, descendente. Não fala se é filho, neto, bisneto, né? Aqui aparentemente é neta. Foi casada com Ariston de Colitos, com dois L's e Y, Colitos, né? E não tem quase nada sobre ele, então não era um personagem famoso. Famoso era ela. E esse Colitos, que é o pai de Platão, era filho de Codro. Codro foi o último rei de Atenas. Portanto, você veja que a mãe descendente de Solon e o pai descendente de Codro, último rei de Atenas. O casamento deles, a união em matrimônio, essa data está registrada como 432. O Platão nasce em 427, supõe-se que ela teria Platão 5 anos depois, mas ela teve mais filhos, né? Com este, com este primeiro casamento, ela teve 3 filhos e uma filha. E Platão foi o terceiro, portanto, ela provavelmente tem filhos logo depois que, 9 meses, 1 ano depois que casa, né? Nesta ordem, Glaucon, Adeimantus e Platão. E o seu quarto filho foi uma filha, Potone, né? Portanto, irmã de Platão. Após a morte de Ariston, ela casa-se novamente e era impossível uma mulher, ainda mais com muitos filhos, viver absolutamente sozinha e ela por si só criar os seus filhos e impossível, né? Ela então casou com um, um estadista ateniense que também não há registros sobre ele nas pesquisas que fiz, chamado Pirilampes, que tinha, na época, quando casou, 50 anos e era bem mais velho que ela devia ter em torno de 27. E era também seu tio, não é? Irmão do seu pai, é, aqui na verdade não se sabe o nome do pai e da mãe dela, né? Agradecer aqui ao Fred, que fez aí uma contribuição rico de fé. Obrigado, viu? Com ele, ela terá mais um filho, né, que leva o nome de Antífona, terminado em A, mas é homem. E tem caso de, nós vamos ver uma filósofa aqui de nome Teano, mas é mulher, né? Esse Pirilampes serviu como embaixador na corte da Pérsia. E ele era amigo de Péricles, famoso estadista grego deste período. Portanto, vemos que Perictione pertencia a uma família de elite e era famosa por suas, né, ligações com pessoas proeminentes. Perictione
é irmã de Cármides, Cármides, com quem Sócrates dialoga sobre ética no livro 5 do chamado Corpus Platonicum. É um conjunto de livros onde Platão escreve diálogos, alguns verdadeiros, outros estima-se que eram diálogos fictícios. Muitos desses diálogos eram com Sócrates. Então eu fico assim pensando comigo, né? Eu li toda essa filosofia ocidental quando 40 anos, quando fiz mestrado, gostava muito. Tem autores que duvidam que Sócrates tenha existido, mas isso é minoria, né? Porque não é só Platão que fala dele, tem mais 2 ou 3 outros autores na época que falam, né? Mas ele, de fato, não deixou nada escrito e, portanto, só se sabe o seu pensamento, aí sim, essencialmente, pelo que Platão nos conta dos diálogos. Se ele inventou esses diálogos, ou se ele estava presente como um repórter que anotava tudo, na época não tinha caneta e nem caderninho. Era papiro e era bico de pena que tinha que molhar na tinta. Portanto, não sei se ele memorizava tudo que ele via, chegava em casa, ele tomava nota. É difícil, né, a situação. Mas, por exemplo, o último diálogo de Sócrates, que ele trava com. Agora esqueci, mas é no momento que ele toma o veneno, ele escolhe morrer por veneno. Os juízes que o condenaram à morte deram várias opções. Seus discípulos prepararam sua fuga, ele não aceitou, falou: não, não posso aceitar, eu fui condenado por um tribunal. E, e aí ele tem um diálogo pouco antes de morrer. Platão não estava nesse momento da morte. A mãe dele estava, Perictione, isso eu vou falar daqui a pouco. E como é que ele soube, né? Bom, conversou com os que estavam lá, sei lá, a mãe, né, contou para ele. Aí ele. Então, frases sofisticadíssimas e muito elaboradas que saem da boca de Sócrates, nunca saberemos se Sócrates disse exatamente aquilo ou se foi uma elaboração com as palavras de Platão daquilo que não é que ele ouviu nesse caso, mas que lhe contaram, não é? Que é o caso, por exemplo, dos evangelhos, né? É a história oral, um passa para outro. Né? Bem, ela era sobrinha de Crítias. Crítias é também um personagem que aparece em alguns diálogos de Platão. Crítias era um rei na antiguidade também, né? E conta-se, isso eu falava na aula de sociologia na universidade, baseado em um fato que me chamou sempre a atenção do livro, 2 livros de filosofia de George Pulitzer, que na verdade não foi ele que escreveu, foi compilado pelos seus alunos, mas o nome dele aparece na capa. Mas os autores chamam Guy Bess e Maurice Carré, né? E ele fala num rei da antiguidade que estava preocupado em garantir como é que a lei pudesse ser cumprida até na intimidade dos lares das pessoas, onde o braço do Estado não pode atingir. Né? Crítias chamou os sábios, seus conselheiros, e falou assim: vocês pensem aí numa forma, né, de como é que isso é possível. Né? Aí eles pensaram, debateram e vieram com a solução. Né? Nós temos uma solução aqui, rei. Vamos inventar a moral. O que é a moral? Moral é alguma coisa, não é uma lei escrita. Né? Você não
comete crime quando você não cumpre aquela lei moral, né? Mas como é que a lei penetra em você? Você fica amargurado, porque aí vem o conceito também de pecado, né? Então você se pune, né? Fica remoendo, mas não é, é o braço da lei não escrita que penetra lá dentro. Então esse é o Crítias, né? Que viveu entre 460 e 403. É, ele era membro daquilo que se chamou posteriormente de 30 tiranos. Esses tiranos governaram Atenas por pouco tempo, menos de um ano, e eram 30 de uma vez só, né? E isso ocorreu por volta de 404. Portanto, um pouquinho antes de Crítias morrer, ele participa desse coletivo de 30, e todos eram considerados tiranos que governaram Atenas por pouco tempo, né? O governo chamado autocrático. Isso foi no final da Guerra do Peloponeso, entre 404 e 403. A contagem vai diminuindo, porque antes da Era Comum, que o pessoal tem aí como o ano onde Cristo teria nascido, então o que é antes é contagem decrescente e o que é depois é uma contagem normal. Guerra do Peloponeso é uma guerra que virou um livro. Quem conta a Guerra do Peloponeso é o historiador chamado Tucídides. Não é? Quando Atenas, que não era a cidade-estado hegemônica, ela tem uma ascensão e encosta e ofusca e ameaça a Esparta, que era a cidade principal ali, onde inclusive aconteciam Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são impressionantes, a cada 4 anos, e eu acho que tem mais de 150, são numerados esses jogos aí, né? Era uma tradição muito antiga, né? Que depois se encerrou e foi retomada no século XIX pelas Olimpíadas Modernas, que chama, né? Com aquele famoso Barão de Coubertin, né? Então, quem registra a Guerra do Peloponeso é o famoso historiador Tucídides, que, que elabora uma teoria, não era bem teoria, porque ele não foi a partir daquela experiência que ele disse que isso viraria uma regra, que posteriormente o professor Graham Allison, da Universidade de Harvard, né, tem o livro dele aqui, já tem a tradução, Thucydides Trap, Can America and China and Estados Unidos, United States make a destined to war, quer dizer, estão destinados à guerra Estados Unidos e a China? Ele interroga, né? Trap em inglês é armadilha, Thucydides Trap. Então, esse sociólogo, historiador, ele que inventa o termo armadilha de Tucídides. Tucídides, na época, não sabia que um dia viraria o que ele descreveu, mas o que ele descreveu é isso. E a regra, quando uma nação ascendente ofusca e ameaça o posto principal da nação hegemônica, acontece guerras, né? O professor O Danilo fez uma pergunta aqui, se existe garantia de defesa da honra que tenta justificar o feminicídio. Pensei sobre a questão da moral que você falou.
Olha, se existe, eu acho que existe muita gente que ainda comete feminicídio sobre tal da defesa da honra, mas o Supremo proibiu de usar esse, né? Então, espero que isso não nenhum advogado use mais esse recurso. Está proibido pelo Supremo você lançar mão desse absurdo, né? Então, essa guerra do Peloponeso inspirou o professor Alisson. Ele estudou 12 conflitos iguais a esse, uma nação em ascensão ofusca a dominante, desde 1453, lá na conquista de Constantinopla. A Roma Oriental, pelo menos, o Império, né, era hegemônica naquele mundo do Oriente, Ásia, mas aí vem, né, um pequeno reino dos turcos e toma o poder, então aí houve guerra. Dos 12 casos que ele estudou, 8 acabaram em guerra. Então, temos aí 66%. Né? Os outros 4, ele quase acontece a guerra, mas. Então, essa guerra do Peloponeso é este período em que a nossa querida filósofa ela vive, né? Um neto de Perictione, que é filho de sua filha Potone, o nome dele é Espeusito, ou Espéusito, que viveu entre 407 e 339 antes da era atual, acabou sucedendo Platão na sua academia. Ele fundou uma academia, né? Então, ele era sobrinho de Platão. Né? Aqui tem todos uns parentescos. Né? Como não era fácil uma viúva com filhos manter-se por conta própria, então elas tinham apenas 2 opções na vida. Isso quando ela ficou viúva do primeiro marido, né? Ou elas casavam novamente, ou elas retornavam à casa dos seus pais. Né? Então, existia até uma lei em Atenas que proibia que as mulheres tivessem a sua independência. E ela fica viúva com 27 anos. Quando então ela fica viúva pela segunda vez, quer dizer, então com aquele Pirilempes, né, ele morre, ela então não casa novamente, ela vai morar com um filho seu mais velho, Glaucon, então aí é perfeitamente compreensível. E ele também aparece em um dos diálogos de Platão, quando ele menciona um artefato mágico que depois acaba tendo o nome, né? Anel de Giges. Né? Esse artefato, Gides, esse artefato tinha um poder que garantia a quem fosse portador deste artefato, era um anel, garantia a invisibilidade. Não é? É chamado Anel de Gides. Por que Gides? É uma alusão ao fundador da dinastia Mermênada, que governou o reino da Lídia a partir do ano 680. Então, Gides teria inventado,
claro que não existiu um anel com este poder, e Platão faz uma filosofia, ele filosofa na seguinte linha, né? Isso aí eu me lembro bem da época do que travei contato, né? É possível que uma pessoa seja absolutamente íntegra, sendo completamente invisível, ou seja, a pessoa que é completamente invisível pode fazer o que quiser sem ser notada. Aí havia um diálogo ali, alguns que diziam não, se a pessoa, quando visível, é honrada e honesta, etc., etc., mesmo sendo invisível, não cometerá nenhum desatino. Aí este filho dela, Glaucon, né, que também era filósofo, uma família maravilhosa, todo mundo ali faz filosofia, já pensou? Né? A família de Platão. Ele, isso aqui não faz tanto parte da, mas ele contesta isso. Falou, não, o cara perdeu passou a ser invisível, ele faz e desfaz, e não tem esse negócio de. Bom, é, é preciso, então, registrar que Platão acabou incluindo praticamente toda a sua família nos seus diálogos. Há alguns autores que dizem que esse conjunto de diálogos é um pouco a história da família de Platão, né? Que inclui a mãe e inclui mais 4 irmãos. Né? Um deles é meio-irmão, que foi o último. Né? E esses diálogos seriam uma espécie de memorial de seus familiares. Né? Atribui-se a Perictione a ter convencido Platão, seu filho, a que as mulheres pudessem ser admitidas em sua academia, admitidas como aluna e como professora. Né? O filósofo a filósofa já morreu, Caroline Jean Swearingen, viveu entre 1948 e 2017, ela diz que Perictione também era, além de filósofa, curandeira. Curandeira aqui significa uma médica mais simples. Que eu saiba, não sou conhecedor da história da medicina, né? Mas não existiam, como nós conhecemos hoje, faculdades de medicina que formavam médicos, e era coisa, um ensina para o outro, vai se desenvolvendo. Né? Então, ao ser chamada de curandeira, eu imagino que essa professora quer dizer assim, ela tinha noções de medicina. Curandeira é o que cura, cura com fármacos, com plantas, né, que é a fitoterapia, que é ciência. E era também parteira. Parteira era o que hoje nós chamamos de ginecologista. Né? E também, segundo esta professora, Perictione influenciou Platão também para que nos seus escritos chamados diálogos, que ele registrou no período em que ele era professor, era filósofo, né? Ele também, então, incluísse no seu livro mulheres nos diálogos. Né? Então, podemos até dizer que Perictione foi uma feminista para a sua época. Né? A obra principal que ela escreveu nos chegou apenas
um extrato, assim, um pedaço, né? A obra principal é A Harmonia das Mulheres. Então, ela tratou das mulheres, da vida das mulheres, dava conselho para as mulheres. Aqui é preciso dizer também que nós podemos considerá-la historiadora, né? E mesmo uma política, no sentido de não só de dominar a ciência política, mas de fazer política. Ela era bem articulada, né? Esse livro, esse compêndio sobre a harmonia das mulheres não nos chegou, né? Mas é um tratado único de psicologia antiga, né, que fala como as mulheres deveriam executar os seus deveres como esposas, mães, cidadãs e governantes. Então, ela defende que as mulheres tenham, obrigado, pessoal, que tenham os seus atributos e cumpram direitinho no lar, né, na família, no casamento, mas também na sociedade e podem ser governantes. Né? E é preciso dizer que este livro, que nos chegou apenas extratos, foi escrito antes de Platão escrever os seus diálogos. Né? Esta obra, então, contém aspectos muito importantes, inclusive no mundo atual, que está, como nós sabemos, cheios de imoralidades e avarezas. Eu aqui também tomei nota de algumas outras passagens, além da questão da harmonia das mulheres, ela tratou de um assunto, piedade. Né? Então, ela filosofou, ela elaborou questões relacionadas com a piedade. Isso também foi preservado em alguns trechos. Onde ela argumenta que a piedade seria uma virtude que nos leva a agir de maneira justa e benevolente. Acho que piedade é uma qualidade que nós deveríamos buscar tê-la e praticá-la. Não é? Lembrando que Platão sempre dizia que a sua mãe era uma fonte constante de inspiração e de sabedoria. Veja, não é um filho qualquer, né? É um filho que é o segundo maior filósofo e mais importante do Ocidente, né? Em relação às mulheres, ela então insiste, esse é o meu número de zap, quem não está na minha lista e mandar um oi, vai entrar em uma lista de transmissão e receber meus materiais, né? Então, a virtude das mulheres poderia estender-se à cidade, não é? De forma que, no limite, o exercício dessa cidadania poderia levar mulheres a serem governantes. Isto era inconcebível, mas ela defendia isso, né? E as mulheres poderiam beneficiar as cidades que elas viviam se elas fossem virtuosas, elas, as mulheres. Mas, para isso, elas tinham que ter o direito que lhes fossem permitidas governar. Né? Era muito difícil ser mulher. Aliás, não quer dizer que hoje seja
nós sabemos como ainda o patriarcalismo, o machismo impera assim, né? E não é só em gente com baixa renda ou baixa instrução, não. Isso aí é generalizado, né? Mas havia, no caso da Grécia, leis que puniam as mulheres por falhas e culpas que, no caso dos homens, tais falhas e culpas eram desculpáveis, perdoáveis, né? É muito, era muito difícil, né? Bem, Perictione, né, como anunciei no início, foi professora de Sócrates. Já pensou? Professora de Sócrates. E Sócrates depois seria. Desculpe, aí Aristóteles, esquece. E ela comparecia aos muitos debates que aconteciam em que Sócrates estava presente. Eu não sei se, provavelmente, desde que Platão era criança, jovem, bebê, sei lá, ela imagina, ela ia num debate, devia levar a filha no colo, outro segurando na mão, né? E ela participou de grandes debates na Grécia deste período, que é o período de Péricles, né? Que é um nome muito forte para esse período, né? Perictione percebe logo cedo os dotes e a inteligência de Platão, que ele seria uma pessoa de grande talento e vai lhe ensinar diversas doutrinas que ela aprendeu nos seus encontros com Sócrates e na sua participação nestes grandes debates da época de Péricles. Né? Então, vejam, a mulher que influenciou profundamente Platão. Né? Além destas outras teorias, ela ensinou ao seu filho as teorias que ela elaborou, né? Além das que aprendeu nos debates. Sócrates era constantemente convidado à casa de Perictione, de forma que Platão viria a ser seu maior discípulo. Já pensou eu recebi aqui na minha casa o maior filósofo brasileiro, nem sei quem é hoje, né? Está tão banalizado essas coisas, não tem um pensador assim que se destaca, né? Portanto, a influência de Sócrates sobre o Platão vem desde a sua infância. Para Perictione, a moral se baseava nas emoções percebidas, a menos que culminassem em ações adequadas. Foi nesse princípio que Sócrates, que ela se baseou a sua obra Harmonia de Mulheres, que Sócrates leu e absorveu. Vejam esta passagem literal de que Sócrates teria dito, porque está nos diálogos de Platão. Abre aspas. Um sistema de moralidade que é baseado em valores emocionais relativos é uma mera ilusão, uma concepção totalmente vulgar que não tem nada de bom e nada de verdade. Então, vejam se isso não está relacionado com o que eu acabei de dizer sobre o conceito que ela elabora. Então, este conceito foi claramente inspirado no pensamento de Perictione. Perictione também visitava Sócrates. E quando ele foi preso, ela o visitava na prisão. Todo mundo sabe o processo, ele foi acusado de sedição contra Atenas, corrupção da juventude,
contestação aos deuses gregos, etc. E foi condenado à morte, dando-lhes o direito de escolher como ele queria morrer, né? E aí conta-se, há registros de que ela teria articulado as suas influências, acionado o seu marido, Pirilempes, e outros para que Sócrates fosse libertado, né? Ou que não tivesse sua pena, pedindo então a comutação da pena, né? E também conta-se que no dia da sua morte, ela estava presente. Eu quero aqui mostrar para vocês a imagem. Nossa, que está escuro, hein? É. Esse é um quadro. Puxa vida, não sei por que está escuro. É uma pena. Não vai dar para vocês verem, mas olhando todos os personagens do quadro, só tem homens. Então, o autor deste quadro, chamado Morte de Sócrates, é de 1787, é de Jacques Louis David. Jacques Louis David, pelo nome francês, né? Então, ela não está presente, mas a história diz que ela esteve presente, mas aí o pintor, sei lá, não sei se ele também sabia que ela estava presente, né? Não há imagens. Quando você vê na busca de imagens no Google, não vem muitas opções. Essa foi uma que eu vi. Infelizmente, se este nosso curso desembocar em um livro Filósofas da Antiguidade, que eu espero conseguir essa proeza, não sei como nós vamos ilustrar, né? Podia contratar um ilustrador que imaginasse como era. Ele vai ler o capítulo, vai ver como que ela era e não sei como resolver isso. Voltando aqui. Miguel Ângelo está falando aqui, fortalecer o canal da geopolítica. Eu queria que, se vocês pudessem ser membro do canal, ajudaria muito. A partir de R$ 6,90 por mês, você põe lá a autorização no cartão e como se pagasse uma mensalidade para ajudar aqui o professor a não é ganhar dinheiro, que eu não quero, é comprar livros. Isso aí é importante, né? Trazer essa. Nesse tratado, esse é o meu Pix também, que você possa mandar alguma contribuição. O tratado Harmonia das Mulheres, ela exorta as mulheres a obedecerem aos costumes e tradições religiosas do país, bem como cumprir as leis. O Danilo filosofando aqui, ó. Notório saber, mas isso não significa empatia, né? Nem mesmo caráter. Bom, os gregos consideravam as mulheres amadoras,
o que explica que a maioria das obras destas mulheres filósofas não fossem preservadas e publicadas. Entendam bem, não existia livros, não existia máquinas que imprimiam livros, existiam manuscritos em papiros, que era caro ter uma folha de papiro, né? Existia um processo mais caro ainda, mas que durava mais tempo, que é o pele de animal, né? Como eles chamam aquilo, velino, caríssimo, mais caro que o papiro. Ela, provavelmente, na sua casa, né? Filho filósofo, filhas não sei o quê, filósofa, eles deviam ter, era de uma família mais de elite, eles deviam ter folhas de papiro. Portanto, ela escreveu o seu pensamento. Este trecho da obra dela que foi preservado estava em papiros. Mas para chegar aos nossos dias, teria sido necessário que alguém copiasse a partir do primeiro original preservado. Este, em algum momento, viraria pó. Não é? Quando perguntam se os evangelhos originais estão preservados, nenhum está preservado. Mas existem 5.600 cópias desses evangelhos, que é cópia de cópia de cópia de cópia. E aí os estudiosos desses evangelhos, os especialistas na crítica interna, né, os que comparam manuscritos, eles já o termo é pergaminho, né? Eles comparam, né, essas cópias, eles registram 400.000 incongruências. Não é necessariamente um erro, mas é uma omissão, um pequeno acréscimo. Acréscimos nos evangelhos são chamados interpolações. Eu tenho aqui do meu lado a Bíblia, o Corão e a Torá, os 3 livros dessas religiões, mas eu estou atrás de uma edição que eu não encontro da Bíblia com colchetes nos trechos onde é consenso a interpolação. 2 colchetes é consenso que todo mundo reconhece que é interpolação. Um colchete é que não é consenso, mas muitos dizem que é interpolação. E outros, parêntese, da mesma frase, pode ter parêntese, aí é minoria, mas ainda assim existem autores que dizem que é uma frase de interpolação, né? Essas são pessoas que passam a vida inteira lendo um evangelho. O cara é hiper, mega expert naquele assunto, né? Bom, Perictione acreditava que as mulheres poderiam levar suas famílias a viverem de forma harmoniosa e feliz, mas estas mulheres precisariam dar o seu exemplo, para que poderiam, então, aliviar as pressões sobre diversos tipos de problemas que se abatem sobre todos os lares, especialmente os problemas financeiros sobre o homem, o marido, o pai, que era o provedor. Ninguém imaginaria que a mulher poderia contribuir com alguma forma de renda para aquela família, né? As mulheres deveriam ensinar a seus filhos vidas simples e humildes. O pensamento grego na época predominante considerava que as virtudes das mulheres beneficiariam diretamente 3 aspectos: o marido em particular, todos os seus filhos
e o seu lar, ou família, né? Não é propriamente sinônimo, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, era preciso que as mulheres fossem virtuosas, que isso beneficiaria marido, filhos e lar, né? Perictione absorve os conceitos da filosofia de Pitágoras, por isso que ela é incluída na escola pitagórica. Então, dessa forma, a palavra harmonia, entre aspas, aparece no texto que foi preservado da sua obra. Não por acaso, como diz a professora Ellen White. A professora Ellen White é autora do livro de referência do tema, que é em inglês, né? Eu consegui o PDF, A História das Mulheres Filósofas, e aqui é o volume 1. São 4 volumes. Este volume compreende 600 antes da nossa era até 500 da era atual. Então, compreende 1.100 anos. Então, eu já fiz a primeira leitura e cada vez que preparo uma aula, eu intensifico, anoto, né? Então, essas marcações aqui são as filósofas, e não são todas, tem algumas que eu vou tratar que ela não trata, né? Mas que achei em outras obras. A professora Ellen termina assim, eu termino a minha aula citando a professora Ellen, abre aspas, a harmonia é o princípio de todas as coisas, fecha aspas. Isso inclui geometria, matemática, música e o cosmo. Por isso, o conceito de harmonia é fundamental na obra desta filósofa pitagórica que foi mãe de Platão. Vou ler alguns trechos principais da Harmonia de uma Mulher. Publicado no site Setentiae Antiquae. É uma publicação grega. Bom, tudo o que eu lerei aqui é, entre aspas, é literal, é tradução literal direto do grego. A mulher deve reconhecer, eu não vou fazer nenhum comentário interrompendo a leitura, só ao final. A mulher deve reconhecer que a harmonia é cheia de pensamento e sabedoria, pois uma mente deve ser cuidadosamente treinada para a virtude, a fim de ser justa, corajosa, ponderada, melhorada pela autossuficiência e odiosa para a opinião vazia. A partir dessas qualidades, uma mulher ganha feitos nobres para si e também há benefícios para o Estado se uma mulher como essa governa cidades ou povos, como observamos em reinos. Pois aquela que rege seus próprios desejos e paixões torna-se divina e harmoniosa. Luxúrias sem leis não a perseguem e ela será capaz de manter seu marido, filhos e toda a família em amizade. De fato, todas as mulheres se tornam seduzidas por camas estrangeiras, também se tornam hostis a todas aquelas em sua casa que são livres e dedicadas à família. Uma mulher inventa truques contra o marido e fabrica mentiras sobre eles. Não, uma mulher assim inventa truques contra o marido e fabrica mentiras sobre ele, para que só ela pareça se destacar por sua boa mente e sua conduta doméstica, quando ela realmente ama a preguiça. Na verdade, esta é a ruína de todas as coisas que são comuns para ela e seu marido.
Mas já disse o suficiente sobre essas coisas. É necessário organizar o corpo à medida da natureza para comida, roupas, banho, unção, penteados e tudo o que vem de ouro e pedra para joias. Pois todas as mulheres que comem, bebem, se vestem e carregam estas coisas caras estão preparadas para cair na loucura da completa maldade em suas camas e do comportamento criminoso em outras coisas também. É justo apenas saciar a fome e a sede com coisas simples e evitar o frio com lã ou algum manto de cabelo. Nenhum pequeno vício é esquecido por ficar longe de comidas vendidas por muito ou de grande renome. E é uma grande tolice vestir roupas excessivamente finas ou roupas decoradas com conchas ou qualquer outra cor cara, pois o corpo só não quer ficar frio ou nu por uma questão de decoro, mas não pede mais nada. A opinião humana anseia por coisas vazias e inúteis por causa da ignorância. Além disso, uma mulher não deve envolver ouro em torno dela, ou pedra indiana, ou qualquer coisa vinda de outro lugar. Ela não trançará o cabelo com artifício excessivo, nem se ungirá com aromas cheirando a Arábia, nem colorirá o rosto, tornando-o mais branco ou fazendo-o corar, ou obscurecendo suas sobrancelhas e olhos, tornando seus cabelos claros com tinturas, nem tomando muitos banhos. Quem persegue estas estratégias procura alguém que admire o descontrole feminino. A beleza vem da inteligência e não dessas coisas. E elogia as mulheres que se dão bem. A necessidade não deve obrigar a nobreza e a riqueza e a vir da grande cidade e a reputação e amizade de homens famosos e reais. Se ela sente falta dessas coisas, ela não se entristece. Se ela não sente falta deles, ela não pressiona para procurá-los. Pois uma mulher ponderada não é impedida de viver separada destas coisas. Se ela permite que as coisas que lhe foram atribuídas, sua mente nunca deve duvidar das coisas grandes e maravilhosas. Em vez disso, deixá-la se afastar delas. Pois quando cai no infortúnio, mais prejudica do que ajuda. Conspiração, inveja e traição são próprias destas coisas que uma mulher desse tipo nunca fique em paz. Em vez disso, é preciso referenciar os deuses para ganhar a boa esperança de felicidade e obedecer às leis e costumes do seu país. Depois desses preceitos, aconselho uma mulher a honrar e reverenciar o seu país, não, seus pais, pois eles são iguais aos deuses em todos os sentidos e agem em nome de seus parentes. Em respeito ao marido, é justo que ela viva legal e corretamente, não mantendo nada privado em seus pensamentos, a não ser vigiar e guardar sua cama. Tudo é comum nisso. Ela deve suportar tudo de seu marido, se ele tiver azar e se cometer algum erro por ignorância ou doença ou embriaguez ou tiver relacionamento com outras mulheres, pois essa culpa está em casa com os homens, mas nunca com as mulheres, e a vingança está posta para isso. Ela deve preservar o costume e não ter ciúmes. Ela precisa suportar a raiva
e o barato, e a culpa, e a inveja, e o discurso maligno, e qualquer outra coisa que ele tenha sua natureza e coloque tudo de uma maneira que lhe será cara em sua prudência. Pois uma mulher que é querida pelo marido e trabalha bem para ele é harmoniosa e ama toda a sua casa e faz com que aqueles que estão fora dela sejam bem intencionados em relação a ela. Quando ela não ama o lar, ela não está disposta a ver sua casa, ou seus próprios filhos, ou seus servos, ou os bens que ela tem ao seu alcance, mas, em vez disso, ela os amaldiçoa e ora por todo tipo de ruína, como se ela fosse uma inimiga, e ela ora para que seu marido morra, como se ele fosse odioso, para que ela seja vizinha dos outros e odeia todos aqueles que cuidam dele. Acho que uma mulher assim é harmoniosa, se é cheia de inteligência e prudência, pois ela não só ajudará seu marido, mas também seus filhos, parentes e escravos, e toda a casa em que residem seus bens e amigos, cidadãos e convidados. Seu corpo sustenta as coisas, não sendo excessivo, perseguindo e dando ouvidos às ações nobres, seguindo seu marido na prática da opinião compartilhada em sua vida comum, seguindo junto com aqueles que se admitem para sua família e amizades e acreditando que as mesmas coisas são doces e amargas que seu marido. Ela não é desarmônica de forma alguma. Bem, não vou fazer aqui julgamentos, mas esta era a sociedade da época, por incrível que pareça, ela, para a época, era uma mulher muito avançada, mas você veja que você pode tirar a conclusão aqui que ela diz que as mulheres podem até aceitar a traição de seus maridos, no limite, na época, e acho que até hoje é a transgressão pior que se tem, né, em uma sociedade que considera a monogamia um bem absoluto, né? E na época já era assim há muito tempo. Bom, fica registrado aí, quem chegou antes ou depois, ou quem não pegou, pode voltar, né? E semana que vem vou falar de uma filósofa chamada Melissa, também da escola pitagórica, tá bom? Não se esqueçam, durante a semana, eu tenho agora um programa diário às 10h30, durante meia hora, faço um resumo dos principais fatos e notícias do mundo, chamado Programa Geopolítica em Foco, na TVT, no canal da TVT, no YouTube chama Rede TVT, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo uma boa semana para vocês. Qualquer coisa eu venho em edições extraordinárias, terças e quintas. Quarta-feira é um dia puxado, né? Tem o programa de manhã, o meu programa do 247, que era às 10, foi para as 13 horas, com o camarada José Reinaldo. Às 15h30, nós estamos mantendo o meu comentário na TVT, no programa Bom para Todos. Às 16 eu estou na DCM TV. E às 18 era o curso de Mao Zedong que se encerrou. Eu ainda não decidi se começarei outro curso ou se farei uma live especial na quarta-feira. Tá bom? Boa semana para vocês. Tudo de bom. Obrigado por tudo. Beijão. Tchau, pessoal. Ah, já